Boa noite, não. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida essa manhã. Amém? Em pé mesmo, você pode pegar a sua Bíblia. Estevão, consegue baixar um pouquinho o meu retorno aqui? As crianças, nossa salinha lá está aberta, as crianças podem se dirigir lá para o espaço da salinha. Nós já temos lá uma irmã que vai atender as nossas crianças nessa manhã, amém? Você que vai aqui prestar culto e ouvir a palavra, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Nós vamos ler dos versos 24 a 28. Mateus, no capítulo 16, dos versos 24 a 28. Primeiro culto do ano. Hoje já é dia 4, né? É isso? 5? Dia 5. Então só são mais 360. Não é mais 365. Já é 360. 5 já foi. Que a gente pode viver uma vida diferente esse ano. De forma diferente. Que a gente aproveite isso e se dedique para isso. Mateus capítulo 16, os versos 24 a 28. Amém? Diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Amém? Vamos orar? Se você puder, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nessa manhã, Pai, nessa primeira oportunidade que temos de cultuar nesse novo ano que está se iniciando. Nós queremos desde já, Senhor, entregar todas as coisas a Ti, te pedir a Tua direção aqui, Senhor, enquanto a Tua palavra é pregada, que o Teu Santo Espírito possa conduzir, Senhor, e aplicar ao coração da Tua igreja tudo aquilo que vai ser, Senhor, comunicado por meio da Tua santa palavra aqui nessa manhã, Senhor. Fala conosco, Senhor, edifica-nos, exorta-nos, consola-nos, Senhor. Mostra-nos aonde temos errado, aonde temos pecado. Mostra-nos aonde precisamos de arrependimento, Senhor. Molda-nos, Senhor, para que vivamos a Tua vontade, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, para a nossa igreja, Senhor. É o que nós te pedimos nessa manhã, Senhor. Fala conosco, Senhor. Ministra as nossas vidas nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pode tomar o seu assento aí. Louvado é o nome de Jesus. Então estamos iniciando, irmãos, esse ano. Primeiro culto desse ano. Eu quero aqui aproveitar, né? Começo do ano é sempre bom a gente meditar, pensar em de que forma a gente pode viver o próximo ano, ou esse ano que está se iniciando. Então, é sempre comum nessa época, né? Não sei você, mas eu faço isso seguidamente. Inicia o ano, então você para lá, você senta, ou você faz as suas anotações. Esse ano, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero mudar nisso, quero me preparar para isso. É comum, né? Nós termos resoluções, ou tomarmos decisões a respeito do ano em que nós estamos entrando. Eu creio que isso é uma prática comum no meio de todas as pessoas. Todas as pessoas, elas nessa época do ano, elas fazem resoluções para o ano que está se iniciando. Então elas têm lá a sua lista, né? Elas montam a sua lista do ano de 2025. Elas param lá e anotam as suas prioridades. O que elas precisam mudar, aonde elas precisam fazer as coisas diferentes para que tenham um ano melhor. Porque é o que todos nós queremos, ter um ano melhor. Quem aqui não quer ter um ano melhor esse ano do que foi o ano passado? Eu creio que é algo comum no meio de todos nós. Aí nós montamos a nossa listinha lá, aquela básica, né?
E aí tem algumas coisas que são comuns nessa lista de começo do ano. Vou citar algumas delas aqui aleatórias, né? Quase todo mundo coloca na sua listinha de início do ano dieta, né? Todo mundo quer fazer uma dieta. Então, começo do ano preciso fazer uma dieta, preciso emagrecer, preciso me cuidar. Tem aquela questão de você fazer a sua lista. Então, há algumas coisas que são comuns nessa lista. Dieta é uma delas. Outra coisa que é comum nessa lista é eu preciso começar a fazer algum exercício físico. Porque na maioria de nós, vai se tornando sedentário conforme o tempo vai passando. Então a gente tem um propósito lá no início do ano. Preciso fazer esporte. Preciso me exercitar, preciso fazer uma academia, uma caminhada, uma corrida. E a gente coloca isso como um objetivo para o ano. Outro comum que muitas pessoas colocam é tomar água, né? Tem muita gente que não toma água, inclusive eu. Então a gente coloca lá um objetivo, né? Esse ano eu preciso parar de tomar refrigerante e começar a tomar mais água. Cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde. Ah, tem aquele outro que é comum, né? Esse ano eu vou guardar dinheiro. Porque ano passado eu não consegui fazer uma economia. Então esse ano eu tenho uma resolução, uma decisão. Vou economizar. Vou fazer uma reserva. Vou guardar dinheiro. Essa lista ela vai, irmãos. Ela se estende. Ela vai, cada pessoa tem as suas necessidades, os seus objetivos. Você já fez a sua listinha para esse ano? Já fez? Quem aqui já fez a listinha de resolução desse ano? Erga a mão aí, deixa eu ver você. Todos nós fizemos. Todos nós temos alguns objetivos. Eu já fiz a minha. A minha está lá pronta, cheia de objetivos, cheia de resoluções, cheia de decisões. Mas sabe o que me intriga nessa questão de nós fazermos listas, propósitos e decisões? Algo que me intriga como pastor é que na maioria das vezes, nessa lista, não há uma preocupação com a vida espiritual. Nós viramos o ano e nós queremos uma saúde melhor, um corpo melhor, finanças melhor. Mas a grande maioria das pessoas não se preocupa com uma vida espiritual melhor no ano. Com uma vida espiritual mais próspera. Não se preocupa com aquilo que de fato importa. Na nossa lista não está lá, preciso orar mais esse ano do que orei ano passado, por exemplo. Nós não nos lembramos dessas coisas. Na nossa lista não está lá, por exemplo, eu preciso ler mais a Bíblia esse ano do que li ano passado. Essas coisas não são uma preocupação da maioria das pessoas. Se você olha para a sua lista hoje, você fez ela, você olha para ela lá. De todas as suas decisões e resoluções, quantas delas são para que a sua vida espiritual seja melhor esse ano? Quantas delas? No topo da lista, o que está? Bens materiais, saúde física ou uma vida espiritual melhor? Isso é intrigante, irmãos. É intrigante porque a maioria de nós não se preocupa com essas coisas. E é exatamente por isso que esse mês, os 4 ou 5 domingos desse mês, eu quero trazer aqui algumas resoluções, algumas decisões que você precisa tomar na sua vida, para que você tenha uma vida espiritual melhor durante o ano de 2025. Algumas coisas que você precisa decidir agora, no 4º dia do ano, no 5º dia do ano, para que quando chegar o fim desse ano, você tenha crescido espiritualmente, você esteja saudável espiritualmente, a sua vida espiritual seja uma vida espiritual próspera. Você precisa de prosperidade em tudo, principalmente na sua vida espiritual. Principalmente na sua vida com Deus. Por isso hoje nós vamos iniciar uma série chamada Decida. Decida. Resoluções, decisões que você precisa tomar nesse ano de 2025 para que a sua vida espiritual seja próspera. E a primeira resolução que eu quero trazer aqui nesse domingo, no primeiro domingo do ano, a primeira decisão que você precisa tomar para que a sua vida espiritual seja próspera durante esse ano é: decida viver uma vida de renúncia. Você quer uma vida espiritual próspera em 2025? Tem algo que você precisa decidir agora, nos primeiros dias desse ano. Você precisa decidir viver uma vida de renúncia. Sem renúncia é impossível que você seja próspero espiritualmente. Só que veja bem, essa palavra é uma palavra que quase ninguém gosta de ouvir.
As pessoas hoje, elas têm urticária, sabe? Coceira quando elas ouvem a palavra renúncia. Abrir mão. Negar-se a si mesmo. Abandonar as suas vontades. Essa é uma palavra, irmãos, que ela não é muito bem-vinda hoje. Poucas pessoas, elas pensam em buscar uma vida de renúncia nesse ano novo. Ninguém está pensando no que precisa abrir mão. A maioria das pessoas está pensando naquilo que elas querem conquistar. Não naquilo que elas precisam perder. Não naquilo que elas precisam abrir mão. Nós lemos uma passagem aqui, que Jesus ele fala exatamente sobre isso. Sabe qual que é o fruto dessa passagem? Pedro ele tem uma revelação de quem Cristo é. Jesus ele indaga os seus discípulos, olha, o que dizem os homens ser o filho do homem? E aí eles começam a dizer, uns dizem que o Senhor é Jeremias, uns dizem que o Senhor é Isaías, uns dizem que o Senhor é um dos profetas. E aí Pedro ele tem a revelação, Deus ele dá a revelação para Pedro de quem Jesus é. E Pedro diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí tem toda aquela situação que Jesus diz, olha, não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro, mas foi meu Pai que está nos céus. E aí Jesus diz para ele, eu te dou a chave do reino, as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. E aí Jesus ele faz um alerta dizendo, olha, não contem para ninguém quem eu sou. E aí Pedro, ao ter aquela revelação, ele começa a ouvir de Jesus as palavras dizendo, olha, eu vou para Jerusalém. Lá em Jerusalém, os líderes religiosos, eles vão me prender, ser esbofeteado, eles vão me matar. Eu vou ressuscitar no terceiro dia. Jesus começa a trazer para eles um maior entendimento do que aconteceria com eles. Aí Pedro, que tem aquela revelação dada por Deus de quem era de fato Jesus, ele se coloca diante de Jesus dizendo, olha, que Deus não permita que isso aconteça contigo, Jesus. Não, o Senhor não pode morrer. O Senhor não pode. Olha o que diz o verso 22 diz assim, então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo dizendo, que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. E aí Jesus ele repreende Pedro, o espírito, Satanás que estava usando Pedro para tentar afastar Jesus do seu propósito, que era a cruz. Jesus repreende Satanás dizendo, para trás de mim, Satanás. Pedro, você não entende as coisas do Espírito. Você consegue só ver aquilo que está diante dos seus olhos. O texto que lemos é fruto dessa repreensão de Jesus a Pedro. O que Jesus vai deixar claro daqui em diante é que os seus discípulos, aqueles que desejam seguir Ele, eles desejam seguir um Cristo que é crucificado. E é isso que nós fazemos. Nós estamos seguindo um Jesus crucificado, que tomou a sua cruz, que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia. Os discípulos de Jesus, eles são chamados a seguir um Cristo crucificado. Irmãos, e esse é um projeto que exige renúncia. Que nós vamos precisar renunciar tudo para andar com Jesus. Nós vamos precisar de perseverança, de sacrifício. A proposta de Jesus, irmãos, para os seus discípulos em todos os tempos, não só lá com Pedro, mas a proposta de Jesus ainda hoje para os seus discípulos, não é para uma vida tranquila, não é para uma vida de paz, uma vida de sossego, não é esse o propósito de Jesus. O chamado de Jesus é para o contrário disso, é para uma jornada de renúncia e de morte, de abrir mão, de literalmente sacrificar as suas vontades, de literalmente sacrificar o seu eu. Veja bem, eu e você precisamos ter esse objetivo esse ano, de renunciar, de abrir mão, de tomar essa decisão agora no início desse ano. A renúncia precisa estar no topo das nossas prioridades se nós queremos crescer espiritualmente. Aí você pode me perguntar, tá certo, pastor? Por que é tão importante que eu renuncie? Por que a renúncia precisa estar no topo da lista? Por que é impossível ser um discípulo de Jesus sem renunciar? Eu quero trazer aqui, irmãos, para nós nessa manhã. E nós vamos observar isso dentro do texto, com base no texto. 4 razões para que você decida viver uma vida de renúncia nesse ano. 4 razões, 4 motivos.
do porquê é tão importante renunciar. Do porquê eu e você precisamos decidir renunciar. Primeira razão. Por que você deve renunciar durante esse ano? Primeira razão é básica. Porque a renúncia é o requisito necessário para que você tenha um relacionamento pessoal com Jesus. Veja bem, se você quer ter um relacionamento pessoal com Jesus, tudo começa com renúncia. Tudo começa com você disposto a abrir mão. O requisito necessário para um relacionamento pessoal com Jesus é a renúncia. Olha o que diz o verso 24, na primeira parte. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim. Veja bem, o convite é condicional. Se alguém quer vir, se alguém deseja, se alguém quer ter um relacionamento comigo. Depois Jesus vai continuar dizendo, é necessário. Veja bem, sem renúncia não teremos um relacionamento com Jesus. Você deseja isso esse ano? Não, eu desejo ter um relacionamento pessoal com Jesus esse ano. Eu quero orar mais, quero ler mais a Bíblia, quero cultuar mais, quero servir mais. Você deseja isso? Então se prepare para renunciar. Se prepare. Se prepare para decidir por viver uma vida de renúncia. Jesus, irmãos, ele começa com um chamado condicional, dizendo, olha, se alguém quer, se alguém deseja. Irmãos, Deus é soberano, só que a sua soberania não viola a nossa responsabilidade como seres humanos. O nosso Deus é um Deus soberano, Ele faz o que quer, quando quer, a hora que quer. Só que há um princípio de Deus que é a responsabilidade humana. Deus não vai trazer ninguém pelos cabelos para que sirva a Ele. Deus não vai trazer ninguém à força para que se dobre a Ele. Ele não viola a responsabilidade humana. Veja bem, é necessário existir uma predisposição para seguir a Jesus. É necessário que isso seja um desejo do seu coração. É necessário que você deseje seguir a Ele. É necessário estar disposto a viver uma vida de renúncia para ter um relacionamento pessoal com Jesus. É necessário, irmãos. É o requisito, é a base de tudo. Se você olhar e fazer uma retrospectiva, faça uma retrospectiva de 2024. Quando você olha para o seu relacionamento com Jesus, o pessoal, o íntimo, o devocional. Como foi o seu relacionamento devocional pessoal com Jesus em 2024? Você pode olhar e dizer, não foi bom. Por que não foi bom? O que você poderia ter aberto mão e não abriu? O que você poderia ter deixado para depois e não deixou? O que você poderia ter renunciado para passar tempo com Jesus e não renunciou? É impossível, irmãos, que nós tenhamos um relacionamento pessoal com Jesus sem renúncia. Muitas pessoas querem milagres. Elas não querem renúncia. Muitas pessoas, irmãos, elas buscam prosperidade e saúde, mas elas não querem abrir mão de nada para manter um relacionamento pessoal com Jesus. Muitas pessoas, elas querem o que Cristo pode dar, mas elas não querem quem Cristo é. Elas não querem manter um relacionamento pessoal com Jesus. Um relacionamento pessoal com Jesus, irmãos, a pessoa precisa estar disposto a abrir mão de tudo. O problema é que hoje ninguém quer abrir mão de nada. Não se abre mais mão de nada, irmãos. A base do evangelho é renúncia. E hoje ninguém está disposto a renunciar mais nada. Jesus, ele diz, se alguém quer vir após mim, esse vir após mim é andar com Ele. É andar após Ele. É se relacionar com Ele. Ele está dizendo, se alguém deseja vir após mim, se alguém deseja ter um relacionamento pessoal comigo, é necessário que haja renúncia. Olhe para mim, Jesus só tem um tipo de seguidor. Os discípulos. Jesus não tem várias classes de pessoas, várias classes de seguidores. Ele tem apenas um tipo. Aqueles que seguem a Jesus, eles são os seus discípulos. Por isso que ele ordena para que a igreja faça discípulos. Ele tem apenas um tipo de seguidores, os seus discípulos. A ordem é para que a igreja faça discípulos. Só que hoje a igreja se tornou especialista em fazer admiradores de Jesus.
Sabe o que a igreja evangélica faz hoje? Ela criou uma enormidade de pessoas que admiram quem Jesus é, mas que não seguem quem Jesus é. Tem pessoas que vão a cultos, fazem células, postam versículos bíblicos, mas que continuam vivendo no pecado. Quando você pega, por exemplo, as estrelas de hoje, artistas, cantores, atores, eles postam textos de Jesus, eles vão a cultos, eles trazem pastores para fazerem células na sua casa, mas eles continuam vivendo no pecado. Eles continuam cantando músicas pornográficas. Eles continuam tendo 4, 5, 6 mulheres. Eles admiram quem Jesus é, mas eles não estão dispostos a serem discípulos de Jesus. Porque para ser discípulo de Jesus, eles vão ter que abandonar a vida que eles tanto amam. A igreja criou uma enormidade de admiradores. Essa palavra é uma palavra que não se encaixa no contexto de hoje. Veja bem, irmãos, ser discípulo de Jesus é escolher o caminho que Jesus escolhe. O caminho da renúncia. Quem é o maior exemplo de renúncia para nós? É o próprio Cristo. Quando você olha para Filipenses 2, o texto vai dizer que Jesus, embora sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, renunciou à sua glória, tomou a forma de homem, foi obediente até a morte de cruz. Se nós queremos seguir a Jesus, se desejamos ser seguidores de Cristo, irmãos, nós precisamos escolher o caminho que Jesus escolhe, o caminho da renúncia. Ser um seguidor de Jesus, irmãos, não é apenas a gente abraçar uma doutrina. Eu sou dessa linha teológica aqui, então significa que eu sou um seguidor de Jesus? Claro que não. Seguir uma linha teológica, seguir uma doutrina, não mostra que somos discípulos. Não mostra que estamos andando com Jesus. O que revela de fato que somos discípulos é se nós estamos nos relacionando pessoalmente com Jesus. Se há relacionamento pessoal, se há relacionamento devocional. Veja bem, irmãos, se você deseja ter um relacionamento pessoal com Jesus durante esse ano, constante, durante todo esse ano, não há outra escolha, não há outro caminho, não há atalhos, não há um caminho mais curto, irmãos. Se você quer um relacionamento pessoal e constante com Jesus durante esse ano, você precisa renunciar. Mas me responda, ou melhor, não me responda. Você já sabe. O que você precisa abrir mão? O que você precisa deixar pelo caminho? O que você precisa renunciar para ter um relacionamento pessoal com Jesus constante durante esse ano? O que você precisa abrir mão e que você ainda está relutando para abrir mão? Que você ainda está, receoso de abrir mão? O que você precisa renunciar para de fato ter um relacionamento pessoal e constante com Jesus durante esse ano? E que você ainda está relutando, 4 dias, 5 dias, e você está ali, eu preciso abrir mão disso, mas é que eu não quero abrir mão disso. Só que eu sei que se eu parar de fazer isso, eu vou me aproximar mais de Jesus, mas é tão difícil para mim abrir mão disso. É tão difícil renunciar. O que você precisa fazer? Qual a renúncia que você precisa fazer? O que tem te afastado de um relacionamento pessoal com Jesus? O celular, irmãos, internet. Do que você precisa abrir mão para estar mais perto de Jesus? Da televisão, séries, filmes, futebol, seriados. O que você precisa abrir mão? O que está impedindo você de ter um relacionamento com Jesus pessoal e constante? Que você precisa renunciar? Será o lazer? Será a idolatria do conforto? A idolatria do bem-estar? Serão amizades, amigos, pessoas que cercam você? O que você precisa renunciar? O que você precisa começar abrindo mão durante esse ano que está se iniciando? Para que você tenha um relacionamento pessoal e constante com Jesus? Essa é a primeira razão. Decida durante esse ano de 2025, renunciar. Porque sem renúncia você não se manterá em pé em um relacionamento com Jesus. Não se manterá. Segunda razão, por que você precisa renunciar esse ano? Por que você precisa decidir renunciar esse ano? Porque é impossível caminhar com Jesus sem uma vida de renúncia. É impossível.
Não tem como. Se você quer andar com Jesus, é impossível que isso aconteça sem renúncia. Olha o que Jesus diz na sequência do texto. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Queremos andar com Jesus? Como começamos? Negando as nossas próprias vontades. Tomando a nossa cruz. E daí seguindo Jesus. Se você não está disposto a renunciar, você pode ter uma certeza. Uma certeza tenha. Não estou disposto a renunciar. Tenha uma certeza. Jesus vai ficar no meio do caminho na sua vida. Ele vai ficar. Se você não estiver disposto a abrir mão de nada para seguir a Jesus, tenha uma certeza. Jesus vai ficar no meio do caminho. Você vai continuar a sua vida sem Jesus. Você vai continuar o seu caminho sem Cristo. Você vai continuar fazendo tudo o que você tanto sonhou. Mas o Jesus, aquele Cristo, que é tudo o que você precisa, ele vai ficar no meio do caminho. Não são poucos os exemplos que temos. Eles não são poucos, não são mínimos. Na verdade, irmãos, quanto mais os anos passam, e mais a palavra renúncia vai perdendo o seu sentido dentro das igrejas, mais nós vemos pessoas que começaram bem a caminhada, mas que deixaram Jesus no meio do caminho. Jesus ficou, elas seguiram, elas continuaram, elas avançaram, sem Cristo, sem Jesus. A disposição, irmãos, para seguir a Cristo implica em uma decisão radical. É negar a si mesmo. Sabe, é abandonar as nossas vontades. Para que você negue a si mesmo, você precisa de coragem e de determinação. Se você não for alguém corajoso e determinado, você não vai negar as suas próprias vontades. O que impera hoje, irmãos? Hoje impera no meio das pessoas. Isso, crentes evangélicos, isso as pessoas que não são crentes evangélicas, é a reafirmação do eu. Hoje há, irmãos, um trabalho para que as pessoas se sintam bem. As mensagens, elas são de autoajuda e paliativas, para que as pessoas não se ofendam, para que as pessoas não se arrependam, para que as pessoas não mudem as suas vidas. Há uma tentativa exagerada de você precisa cuidar de si. O que importa é o que você pensa de si mesmo. O que importa é como você sente, o seu eu, o seu interior. Há uma tentativa de reafirmar o eu, que é contrária ao Evangelho. Jesus diz que o eu não precisa ser reafirmado. Jesus diz que o eu precisa ser negado, crucificado. Há uma tentativa demasiada de reafirmação do eu. Só que Jesus está nos chamando para que o nosso eu seja renunciado. Nós vamos precisar, irmãos, renunciar a muita coisa. Nosso orgulho. Vamos precisar renunciar à nossa soberba, à nossa presunção, à nossa autoconfiança. E não adianta aqui a gente achar que ninguém tem, porque todo mundo tem um pouquinho disso. Todo mundo uma hora é orgulhosinho demais. Todo mundo uma hora é presunçoso demais. Todo mundo uma hora é autoconfiante demais. E abandonar essas coisas, vou dizer para você, não é fácil. Não é fácil deixar o orgulho de lado. Não é fácil abandonar a presunção. Não é fácil, irmãos, abandonar a autoconfiança. Não estou dizendo aqui que essa é uma decisão fácil que você toma. Estou dizendo que é uma decisão que todos nós precisamos tomar. Tanto você quanto eu. Nenhum de nós está livre dessas coisas. Só que Jesus nos chama para negar, renunciar tudo isso. Viver uma vida de renúncia é buscar render-se totalmente a Cristo. É tomar a nossa cruz. É abraçar a morte, é escolher o caminho do sacrifício. O caminho estreito, o caminho mais difícil. O caminho que não é fácil de trilhar. É para esse caminho, é para esse lugar, é nesse ambiente que Jesus espera que venhamos a caminhar. Jesus diz, olha, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. A cruz, irmãos, ela é um instrumento de morte. É para isso que servia a cruz. Qual que é o propósito da cruz dentro do contexto romano? É morte. A cruz era um instrumento de morte, para que você entenda um pouquinho melhor. Naquele tempo,
A crucificação era uma das mortes mais horríveis que se tinha. Era motivo de vergonha alguém ser exposto à cruz. É isso que Jesus passa quando é crucificado. Hebreus diz que ele foi motivo de ignominia, de vergonha. A cruz é esse instrumento de morte. Era uma das formas mais horríveis de castigo. Para que a gente tenha uma noção básica, não era educado se falar a respeito de crucificação dentro dos círculos sociais romanos. A crucificação era uma morte dolorosa, uma morte dura. Só que um cidadão romano nunca morria crucificado. A crucificação era usada pelos romanos para julgar os inimigos, para expor os inimigos à vergonha pública. Era um instrumento de morte reservado apenas para os inimigos de Roma. Era um instrumento de morte. Jesus diz, olha, você quer andar após mim, vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie. Aí você pega a sua cruz e todo dia você morre nela. Usa a cruz que você tem para que você mate o seu eu. Para que você crucifique as suas vontades. Lucas ele dá uma ênfase maior no que Mateus está dizendo. Olha o que Lucas vai dizer. Em Lucas 9, 23. Ele vai dizer assim. Jesus dizia a todos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Aí olha o que Lucas diz. Dia a dia tome a sua cruz. Lucas dá uma ênfase maior, ele diz, você quer ser, repetindo as palavras de Jesus, você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Aí você tome a sua cruz dia após dia. Quando você acorda de manhã, na sua casa, a sua cruz ela está do lado da sua cama. E você decide naquele dia, se você quer tomar ela e matar o seu eu nela naquele dia, ou se você quer deixar ela lá e viver as suas vontades naquele dia. Ela está lá. A minha cruz e a sua cruz, elas estão lá. Os seguidores de Cristo, de Jesus, eles são pessoas carimbadas para a morte. Tá certo, pastor, eu tenho que tomar minha cruz, mas o que é a cruz? A gente precisa esclarecer isso aqui também. Quando Jesus diz para tomar a cruz, o que significa essa cruz? Essa cruz, irmãos, ela não é uma doença que você tem, que você luta contra ela. Essa cruz, ela não é um inimigo. Não é uma fraqueza que você tem. Essa cruz não é uma dor, ela não é um filho rebelde. Sabe, a cruz ela não é um casamento infeliz. A minha cruz é o meu casamento. A minha cruz é minha sogra, né? Tem muita gente que diz que a sogra é uma cruz. Não. Jesus não está falando disso quando está falando de cruz. Quando Jesus está falando de cruz, ele está falando da disposição de morrer para nós mesmos. Da disposição de morrer para os nossos prazeres e deleites. Da disposição de crucificar a nossa vida. Esse é o desafio. Você tem ele diariamente. E você decide se você toma a sua cruz ou não toma. Você decide quando você faz escolhas. Você decide quando você toma decisões. Você decide quando você tem os seus propósitos, os seus sonhos, as suas realizações. Ali você decide se vai tomar a sua cruz ou não. Ali você decide se vai deixar ela do lado ou se você vai tomar ela naquele dia. Só que entenda, irmãos, para caminhar com Jesus durante esse ano, você vai precisar viver uma vida de renúncia. Você vai precisar acordar de manhã, tomar a sua cruz e matar o seu eu todos os dias. Você está disposto a isso? Você deseja isso? Sinceramente, você está disposto a tomar a sua cruz dia após dia? Ou quando você está aqui sentado ouvindo a palavra renúncia, o pastor está falando sobre renúncia, eu preciso renunciar, eu preciso abrir mão. Quando você está ouvindo essa palavra, você está incomodado com isso? Incomoda você ouvir sobre isso? Incomoda, sabe? A sua consciência fica ali dizendo, renunciar, não era isso que eu queria. Queria ouvir outra coisa. A palavra renúncia ainda incomoda você, irmão? Ela ainda inquieta você? Ou você está disposto a abrir mão de tudo, a negar a sua vontade, a tomar a sua cruz, a seguir Jesus? Vou fazer outra pergunta para você. Você está disposto a amar o que Jesus ama?
e a aborrecer o que Jesus aborrece? Você está disposto a isso? A amar o que Jesus ama e a aborrecer o que ele aborrece? Terceira razão do porquê você precisa decidir esse ano renunciar. Por que eu preciso decidir renunciar durante o ano de 2025? Terceira razão, porque aquilo que você renuncia aqui, nessa terra, não se compara com as bênçãos que você receberá na eternidade. Veja bem, a renúncia daquilo que você está fazendo aqui não é comparado com aquilo que você tem para receber na eternidade. Veja bem, é nada. Aquilo que para você parece muito difícil, muito improvável, muito custoso, é muito difícil eu abrir mão disso. Irmãos, isso é nada comparado ao que você tem para receber na eternidade. Nada. É nada. É insignificante. Olha o que diz o verso 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse achará. Olha que paradoxo, irmãos. No reino de Deus, ganhar é perder. E perder é ganhar. Jesus está dizendo que aquele que quer ganhar vai perder. E que aquele que está disposto a perder vai ganhar. É o contrário. É o contrário do padrão desse mundo. O reino de Deus, a pirâmide é invertida, ela é de cabeça para baixo. É sempre assim. No reino de Deus, o maior não é o que é servido, o maior é o que serve. No reino de Deus, o fraco é que é forte. No reino de Deus, aquele que não é que de fato é. Veja bem, aquele que quiser ganhar, perderá. Mas aquele que estiver disposto a perder tudo por minha causa, esse a achará. Vamos lá? Vamos descompactar um pouquinho isso aqui, para que a gente entenda como uma pessoa pode ganhar a vida e ao mesmo tempo perdê-la. De que forma? Como alguém pode ganhar a vida e ao mesmo tempo perder a vida? De 3 formas. Há 3 formas que uma pessoa ela pode ganhar a vida e ao mesmo tempo perdê-la. A primeira delas, quando uma pessoa busca a felicidade sem Deus. Tem muita gente buscando felicidade sem Deus. Está cheio de pessoas buscando a felicidade sem Deus. Nós vivemos em um mundo carregado pelo hedonismo. Nosso mundo é hedonista. Esse mundo prega o culto ao prazer. Você precisa ter prazer, alegria e satisfação acima de todas as coisas. É isso que esse mundo prega. Um mundo hedonista, que busca a felicidade a custo de qualquer coisa. Eu vou ser feliz e não importa o que eu precise fazer. Não importa o preço que eu pague. Não importa o que eu venha a perder pelo caminho. Eu vou ser feliz. Hedonismo. Isso é hedonismo. Para que a gente entenda, o hedonismo é uma filosofia que considera o prazer como o bem supremo e o objetivo principal da vida. Isso é o hedonismo. O prazer é um bem supremo e o objetivo principal da vida. Características de uma pessoa hedonista. A primeira delas, prioriza o prazer pessoal. Uma pessoa hedonista está sempre priorizando o prazer pessoal. Segunda característica de uma pessoa hedonista, ela evita o desconforto. Ela não gosta de se sentir desconfortável. Ela não gosta de se sentir, incomodada. Hedonismo. Uma pessoa que quer prazer e satisfação a todo custo. Terceira característica de uma pessoa hedonista, ela valoriza as experiências prazerosas. Ela valoriza aquilo que dá prazer a ela. Quarta característica de uma pessoa hedonista, ela busca gratificação imediata. Ou seja, ela faz querendo retorno. E tudo que ela faz, ela quer o retorno rápido, imediato, no instante. Sexta característica de uma pessoa hedonista, ela associa a felicidade ao consumo. Então, quando ela alcança os seus objetivos, ela é feliz. Do contrário, não. Sexta característica de uma pessoa hedonista, ela negligencia a consequência a longo prazo. O hedonista diz assim, eu vou fazer o que eu tenho para fazer agora, porque amanhã eu não sei se eu vou estar vivo. O que importa é o hoje. O que importa é um momento. Não, mas e se lá na frente der o problema? Não.
Lá na frente é lá na frente. O que importa é eu ter prazer, felicidade e alegria agora. Isso é o hedonismo, irmãos. Uma enormidade de pessoas vivem dessa forma. Elas prestam culto ao prazer. Elas experimentam tudo que a sua carne deseja, em busca de felicidade. Só que sabe o que acontece? Quando chega no final, existe apenas uma coisa que elas não encontram: felicidade. Deixa eu falar para você, há um exemplo bíblico que talvez seja o melhor de todos para nós falarmos sobre isso. Nós gostamos de falar da riqueza de Salomão. Nós gostamos de falar da sabedoria de Salomão. Nós gostamos de ler os textos de 1 Reis e 1 Crônicas, aonde mostra a majestade de Salomão. Que a rainha de Sabá veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. Os sacrifícios que Salomão fazia. Aí você para e lê Eclesiastes. Eclesiastes, Salomão está em devaneio. E tudo isso que eu falei aqui é o que Salomão faz. Salomão, ele busca alegria na bebida, nas riquezas, nos prazeres. Ele inventa coisas para terem prazeres. Ele busca satisfação nas mulheres. Salomão, Eclesiastes 2, de 1 a 11, se você ler, leia na sua casa o texto. Salomão vai dar uma série de coisas que ele faz em busca do prazer e da felicidade. Só que no final ele chega a uma conclusão, ele diz: depois disso tudo, eu vi que era tudo vaidade. Era tudo bolha de sabão, porque é isso que é vaidade. A palavra vaidade é bolha de sabão. Ela existe por um momento e depois se acaba. Veja bem como uma pessoa perde a vida, ganha a vida e ao mesmo tempo a perde. Quando ela busca felicidade sem Deus. Segunda maneira que uma pessoa ganha a vida e ao mesmo tempo a perde, quando ela busca a salvação fora de Cristo. Quando ela busca a salvação aonde não há. Há muitos caminhos que conduzem as pessoas à religião, mas há só um caminho que as conduz a Deus. Nós já falamos sobre isso diversas vezes aqui. E Jesus é esse caminho. As pessoas podem ter experiências extraordinárias. Sabe, elas podem ter experiências emotivas, extraordinárias. Na busca do sagrado. Na busca de um encontro com Deus. Porque é isso que as pessoas que estão na religião estão buscando. Elas acham que Deus está lá. E elas estão lá porque elas pensam que Deus se revela a elas lá. E lá elas têm as suas experiências, elas têm as suas sensações, as suas emoções. Nessa tentativa de encontrar-se com o eterno. Só que, irmãos, quanto mais essas pessoas adentram as religiões e as suas filosofias, mais distantes ficam de Deus. E mais elas perdem a sua vida. E mais elas se afastam do verdadeiro Redentor. Uma pessoa, irmãos, ela perde a sua vida quando ama o pecado. Quando ela crê em superstições humanas, negligencia os meios de graça e se recusa a receber o Evangelho. Um terceiro modo que uma pessoa pode ganhar a sua vida e ao mesmo tempo perdê-la, quando busca realização em coisas materiais. A pessoa pode estar ganhando a sua vida e ao mesmo tempo perdendo-a. Quando ela busca satisfação, realização nas coisas materiais. Qual a realidade que todos nós sabemos? É que esse mundo ele gira em torno do dinheiro. Não tem como fugir disso. Não tem como viver sem dinheiro. Por que há guerras? Por causa de dinheiro. Por que pessoas morrem de fome? Por causa de dinheiro. Ou será que nós olhamos para esse mundo e nós achamos que esse mundo não tem recurso suficiente para alimentar todas as pessoas que estão com fome? Claro que existe. Como alguns têm bilhões e outros não têm nada. Nós sabemos que isso, irmãos, esse mundo ele gira em torno do dinheiro. Pessoas morrem por causa de dinheiro. Pessoas matam por causa de dinheiro. Famílias são destruídas por causa do dinheiro. Tudo hoje gira e sempre girou em torno do dinheiro. O dinheiro ele é mais que uma moeda. É mais que um papel. O dinheiro é muito mais do que isso. O dinheiro é um ídolo. O dinheiro é um espírito. Jesus só dá senhorio para uma coisa na Bíblia. A Bíblia só dá senhorio para uma coisa além dele, de Jesus. É o dinheiro. A Bíblia diz que não é possível servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos as riquezas, a mamon. O dinheiro, irmãos, ele é um ídolo, ele é um espírito. Muitos na busca desenfreada pelo dinheiro, esquecem de Deus e perdem a vida.
Eles esquecem de Deus. Veja bem, irmãos, o dinheiro, ele é o maior senhor de escravos do mundo. É o maior senhor de escravos do mundo. Como diz Hernandes Dias Lopes, o dinheiro é um bom servo, é um bom senhor, mas é um péssimo servo. É um péssimo servo. Deixa eu falar algo para você aqui. Nós vamos entrar mais nisso no próximo ponto, mas é importante falarmos aqui. Ter tudo aquilo que você sonha aqui não compensará a ruína eterna. Não compensará. Você pode ter tudo aquilo que você sonha e deseja aqui nessa terra, mas isso não compensa a ruína eterna. Isso não compensa o sofrimento e a dor e o tormento eterno. Irmão, talvez você está aqui. Talvez você está aqui nessa manhã e você está vivendo exatamente dessa forma. Você está buscando a felicidade fora de Deus. Você está buscando a salvação fora do Senhor. E você está buscando a realização e a satisfação da sua vida nos bens materiais. Irmão, se arrependa. Você está tendo a oportunidade de se arrepender disso. Isso é pecado. Se arrependa disso, irmão. Negue. Decida a partir de hoje negar a sua própria vontade. O seu próprio eu. Decida hoje aqui tomar a sua cruz e seguir Jesus. Não há felicidade sem Deus. Não há salvação sem Cristo. E não há verdadeira realização se não estivermos vivendo uma vida com o Senhor. Nós podemos ter todas essas coisas e ganhar a vida, mas ao mesmo tempo perder a vida eterna. Não herdar a vida eterna. Há uma segunda coisa aqui dentro ainda que nós precisamos ver. Como então uma pessoa pode perder a vida e ganhá-la? Como podemos ganhar e perder? Já vimos. Mas como podemos perder e ganhar ao mesmo tempo? Em primeiro lugar, quando renunciamos os prazeres desse mundo para receber as verdadeiras bênçãos da eternidade. Quando negamos a nós mesmos. Os prazeres deste mundo são falsos e passageiros, mas as alegrias de Deus são reais e eternas. Como podemos perder a vida e ao mesmo tempo ganhá-la? Em segundo lugar, quando renunciamos às riquezas deste mundo para obter uma herança eterna. Quando não nos focamos no ouro, na prata, que a ferrugem corrói, que a traça consome. Mas quando nos importamos com aquilo que é eterno, irmãos. As riquezas deste mundo são fascinantes. Elas são fascinantes. Elas nos atraem, mas não podem dar verdadeira felicidade e segurança. Está cheio de gente que tem tudo, afundado na depressão. Está cheio de gente que é rica, próspera, milionária, mas que não tem paz no seu coração. Elas têm tudo. Elas têm tudo aquilo que os seus olhos desejam, mas elas não têm a verdadeira paz e a verdadeira segurança. Deixa eu provar para você aqui que riqueza não dá paz e segurança para ninguém. Em primeiro lugar, a primeira prova disso é que a maioria das pessoas nunca está feliz com o que tem. Elas nunca estão felizes. Quanto mais elas têm, mais elas querem. Quanto mais elas têm, mais elas desejam. Elas não estão felizes com aquilo que têm. Se riqueza, se as coisas desse mundo nos satisfazessem, quando nós alcançássemos aquilo que desejávamos, nós parávamos. Mas nós sabemos que não é assim. Nós compramos um carro num ano, no outro nós queremos o melhor. Nós compramos uma casa, nós queremos uma casa melhor. Nós fazemos uma viagem, no outro ano nós queremos uma viagem melhor. Nós nunca estamos satisfeitos. Nós sempre queremos algo mais. E aí, muitos vão dizer, mas a gente precisa ser ambicioso. Veja bem, irmãos, isso não é ambição, isso é avareza. É avareza. Sabe o que é avareza? É sempre querer mais. Sabe como a Bíblia identifica a avareza? Idolatria. A Bíblia diz que a avareza é idolatria. Só que nós dizemos assim, nós damos uma roupagem legal. Não, eu preciso ser ambicioso, eu preciso querer mais. É avareza. Não é ambição. E na verdade nós sabemos disso no fundo do nosso coração. A gente sabe que muitas vezes a gente não está satisfeito com aquilo que tem. E não porque aquilo que temos não é bom, é porque nós sempre queremos mais. E a prova de que riqueza
não dá segurança e paz é essa. Nós nunca estamos satisfeitos. Uma segunda prova aqui é que a riqueza ela não traz segurança. Ela não nos dá segurança nenhuma. As riquezas deste mundo também não podem nos dar segurança. Uma conta cheia de dinheiro, uma casa grande, sabe, uma mansão, um carro do ano. Você pode ter tudo isso e nada disso tem poder de impedir você de ficar doente. Nada. Veja bem, você pode ter a sua conta cheia de dinheiro e todo o seu dinheiro, ele pode não ser suficiente para pagar um tratamento de uma doença que você adquiriu. Você já viu esses relatos? De pessoas que eram milionárias e elas foram, por exemplo, acometidas por um câncer. E tudo que elas queriam, sabe o que era? Trocar a riqueza que tinham pela cura da sua doença. Não foi possível. Dinheiro não traz segurança. Porque nenhum de nós está livre de ficar enfermo e de morrer, irmãos. Esse amor ao dinheiro, ele destrói famílias. Ele leva as pessoas à ruína. Mas há uma herança para nós, irmãos. Há uma herança preparada para aqueles que se dispõem a negar a sua vida, a renunciar. Há uma herança para aqueles que estão dispostos a perder para ganhar. Há uma herança. E essa herança a traça não corrói. Essa herança os ladrões não minam e não roubam. Essa herança ela não pode ser perdida. Ela é eterna, incorruptível e inalterável. E nós precisamos estar com os nossos olhos nessa herança. Naquela que nós não perderemos eternamente. Em terceiro lugar, como podemos perder a vida e ao mesmo tempo ganhá-la? Quando renunciamos à ilusão do que se vê, para receber o que é real e ainda não se pode ver. Veja bem, tudo aquilo que estamos vendo aqui é passageiro, é temporário. Tudo isso aqui vai passar. Mas tem algo que nós ainda não podemos ver, que é eterno. Esse mundo é passageiro, as riquezas são passageiras, mas tem coisas que nós ainda não vemos que é eterno. O que perece, irmãos, o que se vê perece, mas o que não se vê dura para sempre. A nossa herança, ela está segura nos céus. Lá ela está segura. Lá nós temos um verdadeiro tesouro que não pode ser roubado e nem corroído pela traça. Portanto, irmão, esteja disposto diariamente a perder a sua vida. Esteja disposto a isso. Renuncie diariamente aos prazeres do mundo, às riquezas do mundo, à ilusão do mundo. Você não irá se arrepender de viver dessa maneira. Não irá. Você quer viver uma vida sem arrependimento? Viva uma vida de renúncia. Você não vai se arrepender de abrir mão. Você não vai chegar no fim da sua vida e dizer, me arrependo de ter aberto a mão da minha vida para viver com Jesus. Você pode ter certeza que esse arrependimento você não terá no fim da sua vida. Quando você chegar no fim da sua caminhada, você vai dizer, eu abri mão de nada por tudo. Porque tudo aquilo que nós abrimos mão é nada, comparado ao que nós temos em Cristo. Nós não estamos abrindo mão de tudo por nada. Na verdade, nós estamos abrindo mão de nada por tudo. E esse é um arrependimento que nós não teremos. Lembre-se, irmãos, que no reino de Deus perder é ganhar. Que quando nós nos dispomos a perder, nós estamos ganhando com o Senhor. Que quando nós estamos dispostos a abrir mão, nós sabemos que estamos ganhando com Deus. Nós nunca perdemos quando abrimos mão. Nunca perdemos quando renunciamos. Quarta e última razão, porque você precisa decidir viver uma vida de renúncia esse ano. Decida renunciar, porque nenhuma vantagem terrena recompensará a perda da sua alma. Nenhuma delas. Nenhuma vantagem terrena recompensará a perda da sua alma. Olha o que diz o verso 26. Isso aqui é intrigante também. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adiantará? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Olha o que Jesus está dizendo. De que adianta ter tudo e perder aquilo que não se deveria perder? De que adianta alcançar todos os objetivos, mas não alcançar aquilo que de fato necessitávamos? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, irmãos? O que nós podemos dar em resgate da nossa alma? Nada. É impossível resgatar uma alma que se perdeu eternamente. Não existe purgatório. Não existe, sabe, o nível médio que você vai lá, aí você é afligido e tem pessoas rezando por você e depois os seus pecados eles são apagados e você vai para o céu. Isso não existe. Uma pessoa quando ela é condenada, ela está condenada e acabou.
ela não sai da condenação. Ela não pode ser resgatada eternamente. Veja bem, 3 fatos aqui se destacam. E aqui nós vamos caminhando para o final. O primeiro deles: dinheiro nenhum compra a vida eterna. Dinheiro nenhum compra a salvação. Dinheiro nenhum compra uma casa para você no céu. Dinheiro nenhum, irmãos. Ser flexível com os princípios de Deus, vender a consciência e a própria alma para juntar as riquezas, é tolice. Veja bem, não quebre princípios. Não seja flexível, irmãos. Não faça coisas que a sua consciência acusa você, é tolice. Não faça coisas para adquirir bens, é tolice. A morte, sabe o que ela vai fazer? Ela vai colocar os ricos e os pobres no mesmo nível, a 7 palmos debaixo da terra. Sabe para onde vai o rico? Para debaixo da terra. Sabe para onde vai o pobre? Para debaixo da terra. Sabe aonde as riquezas do rico vão? Até o túmulo. Elas não podem ser levadas juntos. Então não venda a sua consciência. Não quebre princípios. Não venda a sua alma para juntar riquezas. Nada trouxemos para esse mundo. E nada levaremos. Nada. Do pó viemos, do pó voltaremos. Nu viemos e nu voltaremos. Não levaremos nada deste mundo. Passar a vida correndo atrás de bens materiais e dinheiro é loucura. É loucura, irmãos. É perda de tempo. Trocar Jesus pela busca desenfreada de riquezas é a pior escolha que você vai fazer na sua vida. É a pior escolha que você vai fazer. Veja bem, se você não decidir renunciar, há uma forte tendência que isso aconteça com você. Você vai escolher o caminho mais difícil. Irmãos, eu conheço pessoas que trocaram Jesus por coisas materiais, por um salário melhor, por uma morada melhor, por uma casa melhor. Veja bem, a vida delas não melhorou. Pelo contrário, a vida delas só piorou. Irmãos, eu não conheço uma pessoa que deixou Jesus no trecho e teve a sua vida melhor. Não conheço. Todas as pessoas que eu vejo que abandonaram Jesus no caminho, a sua vida degringolou. Ela foi de mal a pior. É impossível nós abandonarmos a Cristo, se nos afastarmos dele e a nossa vida melhorar. Veja bem, de que adianta você ter tudo e não ter o que você precisa? De que adianta? Um segundo fato aqui que chama a atenção é que a salvação da alma vale mais que as riquezas. Você ter a sua alma salva vale mais do que qualquer bem material. Vale mais do que qualquer riqueza. É melhor ser salvo do que ser rico. É muito melhor. É melhor ser um miserável nessa terra, um miserável nesse mundo, mas ter a vida eterna. É muito melhor. É melhor ser salvo do que ser rico, irmãos. Tudo aquilo que você talvez está gastando a sua vida para adquirir aqui, isso só vai ter poder de ir com você até o túmulo. Algumas coisas nem vão. A casa não vai, o carro não vai até o túmulo, porque não entra no cemitério. Vai ficar para outros usarem. Vai ficar para outros gastarem. Vai ficar para outros desfrutarem. E tem pessoas que gastam a sua vida nisso. Veja bem, irmãos, a salvação que recebemos por meio de Cristo Jesus, essa sim vai ser desfrutada durante toda a eternidade. Nós sabemos que se morremos com Cristo, nós entramos imediatamente na eternidade para viver com Cristo. E essa salvação nós vamos desfrutar eternamente. Sabe como Jesus chamou o homem que trabalhou a sua vida para juntar riquezas? De louco. Jesus chama de louco. Olha o que ele diz em Lucas 12, dos versos 16 a 21. Vê se você não se identifica aqui com a linguagem dos pregadores da teologia coach. Vê se você não se identifica. E Jesus contou-lhes uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, ou seja, ele prosperou. O campo dele prosperou. Aí ele pensou: estou prosperando, o que eu devo fazer? Que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Ou seja, ele estava prosperando muito. Os seus celeiros não davam mais conta. Sabe o que ele faz? Ele diz assim: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e armazenarei todo o meu produto
e todos os meus bens. Ou seja, eu prosperei, o que eu vou fazer? Preciso prosperar mais. Eu preciso ir para o próximo nível. Next level. Você precisa alcançar o próximo nível. Next level. Você está aqui, agora você precisa avançar. Destrua os celeiros. Você precisa ser destravado. E se usa o evangelho para isso. Nada contra coach trabalhando como coach. Tudo contra coach pregando o evangelho. Ok? O coach sendo coach é o trabalho dele. O problema é quando ele usa do evangelho para fazer essas coisas. O que aquele homem faz? Ele destrói seus celeiros, constrói celeiros maiores, e olha o que ele diz: então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida, desfrute. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Olha como Jesus chama esse homem: louco. É loucura viver dessa forma. E é exatamente aqui, irmãos, nesses textos, que toda essa teologia coach, do avanço, do destravar, de usar o evangelho para fazer com que as pessoas elas cresçam e evoluam, sabe? Pessoalmente, é aqui que acaba tudo isso. Porque isso é loucura. Jesus chama isso de loucura. A morte chegará e juntamente com ela o juízo. A condenação, irmãos. E é isso que Jesus está dizendo. Se você morrer, as suas riquezas não são capazes de pagar o preço para que você seja salvo. É isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que não pode ter bens. Ele está dizendo que a nossa vida não pode girar em torno disso, porque isso não compra a nossa salvação. Não paga o preço de redenção. Não tem poder de nos resgatar de uma vida de pecado. Portanto, irmão, avalie de forma sincera o que de fato tem valor na sua vida. Saia daqui hoje e avalie. O que tem importância na minha vida? O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Você tem buscado em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, crendo que as demais coisas te serão acrescentadas? Ou você tem trabalhado pelas demais coisas e deixado o reino dos céus em segundo lugar? Você tem buscado o reino de Deus, colocado o reino em primeiro lugar? O que você tem colocado em primeiro lugar? Sua carreira profissional? É isso que está em primeiro lugar na sua vida? Suas posses? Ou o seu relacionamento com Deus? Um terceiro fato a se destacar aqui é que a perda da alma, irmãos, é uma perda irreparável. É uma perda que ela é irreparável. Jesus diz: ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Uma pessoa que perdeu a sua alma, irmãos, ela está perdida e não tem como ser resgatada. O dinheiro é algo que você ganha e perde, né? Você pode ganhar dinheiro, perder dinheiro. E quando você perde dinheiro, você pode de novo ganhar dinheiro. É assim. Então quem faz negócio é assim, uma hora ganhou, uma hora perdeu. Só que quando perdeu, ele tem a condição de resgatar e de recuperar o que perdeu. Negócio é assim. Você perde e ganha, e tem a condição de resgatar quando perde. Mas a salvação não é assim. A salvação ou você ganha ou você perde. E quando você perde, você perdeu. Quando alguém é condenado, está condenado. Ninguém será retirado do inferno, irmãos. Quando uma pessoa perde a alma, essa é uma perda irreparável. É impossível recuperá-la. É impossível mudar o destino eterno de uma pessoa. E quem fala isso não sou eu. Quem fala isso é a própria Escritura. Jesus fala do rico e do Lázaro. E diz que o rico está no inferno. Há algumas coisas que o rico faz no inferno quando não fez quando estava na terra. Ele ora. Ele ora pedindo para Deus que Deus tirasse ele de lá. Há uma segunda coisa que o rico faz no inferno que ele não fez na terra. Ele evangeliza. Ele pede para que o Lázaro vá e fale a sua família, para que eles se salvassem. Sabe o que acontece? Ele pede e não é respondido. Ele pede que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água, para molhar a sua língua, que ele está com sede. E sabe o que Lázaro diz? Não posso. Há um abismo entre mim e você. Você está aí, eu estou aqui, e eu não posso sair daqui, e você não poderá sair daí. Aquele rico estava no inferno, e ele não teve as suas orações respondidas, nem o seu tormento aliviado. Muitas pessoas, irmãos, elas
por não verem a renúncia como algo necessário para as suas vidas. Elas vivem por bens, popularidades, prazeres terrenos. Inimigos da cruz. Inimigos da cruz de Cristo, como Paulo diz em Filipenses 3, 17 e 21. Ele diz: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. E aí Paulo diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo. Pessoas que vivem em torno disso, que vivem para o seu eu e para o seu ventre. Irmãos, nenhuma quantidade de dinheiro pode comprar uma alma perdida. Nenhuma. Por isso eu repito aqui novamente, decida viver uma vida de renúncia esse ano. Decida. Decida hoje, saia daqui, viva a sua vida, tenha os seus planos, tenha os seus projetos, beba água, emagreça, corra, faça academia, faça tudo aquilo que eu falei no começo. Tudo aquilo é bom e nós precisamos disso. Mas não se esqueça do principal. Decida renunciar. Decida negar a si mesmo. Decida tomar a sua cruz durante esse ano. Decida. Decida abrir mão das suas vontades. A sua verdadeira recompensa não é aquela que você ajunta nessa terra, mas a que Jesus trará consigo quando vier em glória. Então a primeira resolução bíblica para esse ano que você precisa tomar é: decida viver uma vida de renúncia. Decida. Chegue na sua casa lá e diga, coloque no topo da sua lista: objetivos para a minha vida espiritual esse ano. Em primeiro lugar, renunciar. Viver uma vida de renúncia esse ano. Abrir mão, negar a mim mesmo, tomar a minha cruz. Eu concluo aqui algumas decisões importantes que você precisa tomar, irmãos, durante esse ano, com respeito à sua fé. E uma delas é certamente decidir, renunciar, abrir mão, negar a si mesmo. Decida. Renuncie, porque este é o requisito necessário para que você tenha um relacionamento pessoal com Deus. Decida, porque será impossível que você caminhe com Jesus durante esse ano sem renunciar. Decida renunciar, porque aquilo que você está renunciando não se compara com aquilo que você receberá na eternidade. Decida renunciar, porque nenhuma recompensa nessa terra compensa a perda da sua alma. Decida renunciar. Renuncie os prazeres dessa vida. Trabalhe para obter as bênçãos eternas, irmãos. Aquilo que ninguém pode tomar de você. Nós encerramos aqui, olha o que diz o verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir. Ele há de vir na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus santos anjos. E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Quando Jesus vier, o que Ele dará? Ele dará a cada um segundo as suas obras. É essa recompensa que receberemos. Ele virá, irmãos. Alguns discípulos, eles veriam esse antegozo da vinda de Jesus de forma antecipada. Logo depois daqui, Jesus ele vai transfigurar. E vai ter discípulos que vão ver a glória de Jesus num antegozo daquilo que acontecerá no último dia. Os discípulos veriam isso ainda numa esfera maior, quando Jesus ressuscita e deixa o seu túmulo vazio. Um dia nós veremos essa glória, que será o dia da vinda do nosso Senhor, irmãos. Será um dia extraordinário para aqueles que decidiram viver as suas vidas para a glória de Deus, negar as suas vontades e tomar a sua cruz diariamente. Portanto, decida. Saia daqui decidido, irmãos. Viva a sua vida renunciando a tudo aquilo que te afasta de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé?